Fala, gente, tudo bem? Então, conforme eu falei na aula, vou resolver esse exercício aqui em vídeo para a gente não perder tanto tempo na aula e não ter que esperar até a próxima semana para voltar nesse conteúdo de balística, para a gente acabar esquecendo o que é o movimento retilíneo, uniformemente variado, aceleração e tudo mais. Eu vou fazer esse videozinho aqui resolvendo um exercício clássico de balística. Tem qualquer prova, qualquer concurso, vai ter um exercício com essa descrição, com essas características, perguntando mais ou menos isso aqui. Então vamos lá, ó. Um projétil é lançado do solo para cima, segundo o ângulo de 30 graus com a horizontal, com velocidade de 80 metros por segundo. Dados, ele vai arredondar a aceleração da gravidade para 10 metros por segundo, que facilita muito, e raiz de 3 igual a 1,7. Raiz de 3 é o seno, ou cosseno, ou tangente de 30 graus. Nunca lembro qual dos três que é. Calcule tempo que o corpo leva para atingir a altura máxima. Altura máxima, coordenadas do projétil, tempo gasto para atingir o solo e o alcance. Então, imagine que a gente está lançando um foguete com satélites, ou vai para Marte, ou o que seja. Eu preciso saber o tempo que ele vai levar para calcular combustível, para calcular se ele pode ser lançado por conta de tempestades, de nuvem e tudo mais. Então, é a letra A, o tempo que o corpo leva para atingir. Então, ele vai subir, vai deixar os satélites lá, depois ele volta para a Terra. A altura máxima, também. Se eu vou colocar alguma coisa em órbita, eu não posso colocar ele aqui em cima da minha casa. Tem que saber se com essa velocidade, com essa potência, eu vou conseguir fazer ele chegar até lá em cima. Coordenadas do projétil. Poxa, eu quero saber que 1 quilômetro de altura, onde que vai estar esse meu foguete? Ele vai estar passando em cima de um país que é inimigo, que pode destruir isso? Vai estar passando em cima de algum lugar que alguém pode querer derrubar? Tá fazendo uma analogia com por que a gente tem que calcular esse tipo de coisa. Tempo gasto para atingir o solo. Também, o foguete vai subir, agora a gente está pegando os foguetes de volta para usar, né? Usa, lava, abastece, lança de novo. Eu preciso saber o tempo que ele vai levar para fazer tudo isso para me preparar. E o alcance. Se ele vai subir e vai cair em algum lugar, onde que ele vai cair? Quantos metros daqui, quantos quilômetros daqui ele vai cair? Então eu tenho que calcular o alcance também. Eu peguei esse exercício porque ele é um pouco mais trabalhoso, mas ele é bem completinho para a gente reforçar o que a gente estava pensando. Primeiro de tudo que a gente vai fazer quando pega um exercício desse é visualizar o que está rolando e fazer o desenho. Porque, poxa, nada mais fácil do que fazer um esboço do movimento, de qualquer exercício que vocês pegarem de leis de Newton, ação e reação, faz um desenho, faz um esquema. Rapidinho no cantinho pequenininho ali que você consegue bater o olho e saber, será que eu calculei tudo? Será que eu estou pensando certinho no que eu estou calculando? Então eu já fiz aqui, bem porcamente, o nosso lançamento ali, nosso lançamento está em azul. Eu tenho o ângulo alfa, que é o ângulo de lançamento. Eu tenho esse H aqui, que é a altura máxima do projétil. E eu tenho o L, que é o alcance. Tá? Então é isso que a gente vai calcular. Primeiro de tudo, vou desenhar tudinho. Depois, eu vou determinar as velocidades que esse móvel está no eixo X, eixo horizontal, e no eixo Y. Lembra, o movimento de balística é uma combinação de dois movimentos. Ele está indo para frente e para cima. Depois ele continua indo para frente e para baixo. A única coisa que muda, o movimento horizontal é sempre o mesmo. O movimento vertical ele desacelera, para, depois ele acelera de volta para baixo. Não pode esquecer disso. Movimento de balística, combinação de dois movimentos, vertical e horizontal. Aí você vai falar, mas professor, já está falando ali que a velocidade é de 80 metros por segundo. Então, 80 metros por segundo é a resultante das duas velocidades, velocidade horizontal e velocidade vertical. Aqui no ponto, nesse ponto aqui, ó, onde está o cursor, não está aparecendo aqui, ó, a velocidade é zero. Mas a partir do momento que ele saiu nessa linha preta, é velocidade de 80 metros por segundo, mas combinação de movimentos. Ele tem uma velocidade para cima e uma velocidade para baixo. Esse 80 é o que está aqui na nossa hipotenusa. Então eu preciso saber as duas velocidades separadinhas. Então vamos lá. Então eu tenho a hipotenusa, eu tenho o ângulo e quero o cateto adjacente. Qual fórmula de Pitágoras que a gente usa? Lembra que eu passei para vocês na lousa lá? Ó? Só catou lá. Isso. Então eu tenho cosseno
cateto adjacente e a hipotenusa. Então eu vou usar cosseno do ângulo é igual a cateto adjacente dividido por a hipotenusa. Cosseno de 30 é igual a cateto adjacente, eu quero achar, e a minha hipotenusa, 80. Cosseno de 30, 0,866. Então, vou multiplicar aqui, x igual a 68 metros por segundo. Isso aqui é o nosso x. Achamos o movimento horizontal. Vamos achar o movimento vertical. Velocidade em y. Mesmo desenho. Tem resultante, tem o ângulo, aqui 80, só que agora eu vou trabalhar com... Ó, eu quero esse aqui, né? Faz diferença eu trabalhar com isso aqui ou trabalhar com esse? Não, mesma altura. O que simplifica, se eu for usar esse aqui, tá aparecendo, se eu for usar esse aqui, é um outro ângulo, né? Consegue ver? Eu tenho 30 aqui, até chegar no 90 eu vou ter 60. Então vamos manter esse aqui, que eu já tenho as indicações. Então agora eu tenho o cateto oposto, eu tenho a hipotenusa e eu vou usar o seno. Então, ó, seno é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 graus, cateto oposto, vou marcar aqui y e a hipotenusa 80. Seno de 30, vou ver na minha cola aqui, meio, 0,5 igual y 30. Qualquer número multiplicado por meio é sua metade, então 40 metros por segundo. Então, velocidade no eixo x é 68, velocidade no eixo y é 40. Conseguimos já dividir os dois movimentos. Já tem a velocidade em um ponto, tem a velocidade no outro ponto. Olha aí, esse exercício dá trabalho, mas ele não é difícil. Aqui, a parte mais chata desse comecinho é lembrar essas fórmulas aqui do soca à toa. É dividir, fazer o desenho e lembrar seno, cosseno, tangente, hipotenusa. Mas lembra desse soca à toa, que fica fácil. Eu tenho muita dificuldade com essas coisas de trigonometria, minha memória é péssima, mas eu sempre lembro do soca à toa. Tá? Um movimento em balística, se ele tem em x, ele não vai mudar, né? Quando você joga alguma coisa, esse movimento aqui, em x, movimento horizontal, ele é sempre igual. Ele não muda a aceleração, ele não muda velocidade? Não. Velocidade em x ele não muda. Ele é um movimento retilíneo uniforme, ele não tem aceleração, né? Ele vai acelerar para cá, parar e descer, mas para cá vai ser sempre a mesma coisa. Então, quais são as fórmulas, as funções do movimento retilíneo uniforme que a gente pode usar aqui? É um movimento retilíneo uniforme, que é a fórmula do sorvete. Beleza? Então vamos pensar, se esse movimento não muda, ele pode seguir sempre a mesma regra. Eu quero calcular a posição dele, eu não tenho. A posição final, no caso, né? Posição inicial, ele partiu lá do zero, partiu no início do movimento. Então, S0 é zero. Mais a velocidade em x, acabei de encontrar, 68. E vezes o tempo eu coloco o tempo que eu precisar encontrar. Esse movimento em x, ele sempre vai seguir essa regra. Tá? Se eu colocar 10 segundos, a posição dele vai ser 680. Se eu colocar 20 segundos, vai ser 68 vezes 20. Não vou fazer de cabeça. Achamos a fórmula que o movimento segue. Ele não varia, ele vai ser sempre igual. Então, para qualquer ponto desse movimento em x, ele segue essa regrinha aqui. Cada movimento tem uma fórmula dessa. Você andando de carro, segue uma formulinha dessa. Tá? A gente em física do ensino médio trabalha com o mundo perfeito, que não tem lombada, não tem buraco, você vai sempre no mesmo movimento. É isso que a gente está fazendo aqui. Vamos calcular então o movimento agora em y. Lembra, y é aquele que sobe, para e desce. Todo movimento para cima, depois que ele perde o impulso, ele está desacelerando. Sempre, sempre, sempre. Saiu da minha mão, você chutou uma bola, ela já está desacelerando por conta da gravidade. Quando você tem a aceleração, uma aceleração que varia, movimento retilíneo uniformemente variado. Lembra? Importante lembrar disso. Então, movimento em y horrível, é movimento retilíneo uniformemente variado. E aí a gente usa a forma do sorvetão. Ou da soninha. Soninha, só você tem tudo aquilo para dividir entre nós dois. De novo, posição é o que eu vou querer descobrir. Posição inicial, 0 também. Velocidade em y, quanto que era? 40. O tempo eu não sei. A aceleração da gravidade, lembra? Então, se ele está
subindo a aceleração da gravidade, está tirando o movimento dele, perfeito? Aqui é mais AD. Então a aceleração vai ser de menos 10. Okay? Quando ela sobe, se ela está desacelerando, a aceleração é negativa, vezes o tempo ao quadrado de plus. Então nossa posição, o zero some, 40t mais menos, e aqui, ó, beleza? Simplificando, eu vou ter 5t ao quadrado. Essas são as nossas fórmulas do movimento. Então, o movimento em x sempre segue esse 68 vezes o tempo, e o movimento em y segue 40t menos 5t ao quadrado. Beleza? Isso aqui foi a introdução. Descobrimos os movimentos, separamos o movimento em x do movimento em y. Agora, vamos resolver o exercício. De verdade. Letra A, eu quero saber o tempo até a altura máxima. O que acontece quando a altura de um projétil atinge o ponto máximo da altura? Quando você joga uma pedra para cima, ela sobe, sobe, sobe. Lá em cima, num pedacinho, um pentelésimozinho de segundo, qual é a velocidade dela? O que acontece quando ela começa a descer? Ela para, né? Ela para e começa a descer, acelerando de volta até a sua mão. Então, na altura máxima, a velocidade é igual a zero. Qual a fórmula de velocidade num movimento retilíneo uniformemente variado? Passei para vocês lá, estou vendo aqui na minha cola. É muito parecido com a fórmula do sorvete, né? Eu só estou trocando a posição pela velocidade. Então tá. No nosso exemplo, qual a velocidade inicial em y? Partiu lá do zero, né? Então a velocidade... Desculpa. Qual a velocidade final? Se ele subiu, ele vai parar lá em cima, a velocidade final é zero. Velocidade inicial em y, a gente calculou antes, 40. Mais a aceleração da gravidade. Ele está? Vou fazer passo a passo, tá? Menos 10. E o tempo é o que eu quero descobrir. Então, de novo. Aí eu vou isolar tudo. Letra A, 4 segundos. Então, o tempo que o corpo leva para atingir a altura máxima, parar de acelerar, ter velocidade zero, depois voltar, 4 segundos. Tá? Falei, é chato, trabalhoso, tem que lembrar dessas formas. No meu caso, eu não vou esconder essas fórmulas de vocês, não quero que vocês decorem as fórmulas, eu preciso que vocês saibam que fórmula usar. E se não lembrar, tudo bem, eu também não lembro muitas vezes. Tá? A gente está aprendendo, eu ainda estou também. Não se preocupem em decorar tudo, é preferível que vocês entendam o movimento, entender o que está acontecendo. Vamos lá para a letra B. Então, na letra B, eu quero saber a altura máxima. Então, se eu achei o tempo, eu tenho velocidade, eu tenho tudo, eu vou achar a posição. Né? Aí eu volto na fórmula inicial que a gente calculou lá. Posição é igual a 40t menos 5t ao quadrado. Posição é o que eu quero encontrar, deixa eu mandar. Eu achei o tempo que ele leva para ir lá em cima, né? Então, 4 segundos menos 5 vezes 4 segundos ao quadrado. H max, vai. Não vou falar, não é só 160. Aí também. Tá ficando longo esse vídeo. Achei que eram uns 10 minutos. Tá aí a letra B, tá bom? Se a gente tem as... Por isso que é importante a gente ter calculado essas equações da posição lá no começo. Vou virar minha colinha aqui. Vamos para a letra C. Coordenadas no momento 1 segundo. Então a posição em 1 segundo. De novo, a gente tem a posição no eixo X e a posição no eixo Y. Movimento combinado, tá? Então, posição em X. De novo, aquela forma que a gente calculou lá no começo. Eu vou calcular a posição de acordo com o tempo. Fácil, né? E posição em Y. Mesma forma. Oh, caramba. Posição é que eu quero. Eu tenho o tempo que ele me deu. O que quer dizer isso aqui? Deixa eu...
Se eu for desenhar o gráfico de novo, desse momento, eu vou ter que ir em X, ele vai estar aqui, e em Y, ele vai estar aqui. Isso quer dizer que esse projétil, no momento 1 segundo, ele vai estar nesse pontinho aqui. Tá, eu fiz o grafo totalmente fora de padrão, mas seria isso aqui, né? Em 1 segundo ele está aqui, em 4 segundos ele vai estar aqui, depois ele chega no final. Ok? Chatinho, repetitivo, mas é clássico esse exercício. Você dominando esse exercício aqui, você vai conseguir fazer qualquer outro que aparecer, qualquer outro exemplo que a gente brincar, vocês vão conseguir fazer. Letra D. Tempo até voltar ao solo. Então, quando ele subiu, desceu, caiu, qual vai ser a posição dele? No eixo Y, em Y, a posição é zero, né? Y é igual a zero, ele está batendo com a linha do solo. Então, se eu tenho lá a equação do movimento em x e em y, eu posso só colocar a posição zero na fórmula do movimento em y e eu vou conseguir isso aqui. Fórmula do movimento em y, de novo, S igual. Posição em y, zero. O tempo não sei. Aí é aquela delícia de fazer a equação do segundo grau, de brincar com Bhaskara. Adoro. Ai, ai. Então, vamos lá. Zero é igual a x quadrado mais bx mais c. Zero é igual qual que tem o t quadrado? Menos 5t quadrado. Qual que tem o x? 40t. E o c é zero. Lá. Então aqui vamos mudar de cor para ficar. Vamos pro verde. Para ver? Delta é igual a b quadrado menos 4ac. Delta b é 40 menos 4 vezes a, 5, vezes c. C não é zero, c não existe, desculpa. 4 vezes 4, 16, ao quadrado 1600. 4 vezes 5, 20, menos com menos mais. Delta 1620. Aí vamos lá calcular x. X igual menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes a. X igual menos b, menos 40, mais ou menos, raiz de 1620, dividido por 2 vezes menos 5. Tá cabendo? Tá. X é igual menos 40, mais ou menos 40,24, dividido por menos 10. X1 é igual menos 40 mais 40,24, dividido por menos 10. Resolvendo isso aqui, x1 vai dar... Cadê? Ah, aqui, então, menos 40 mais 40, zero. Aqui, vou arredondar, tá? 0 dividido por 10, zero. A gente sabe que não é o tempo zero. Deixa eu mudar a tela. Então, voltamos. X2 vai ser menos 40 dividido por 10. Então, o tempo 1 é igual a zero, não nos serve. E tá certo, né? O tempo 1 é onde ele partiu. O tempo 1 é de onde ele saiu. E o tempo 2, 8 segundos. Então, esse aqui é até bem fácil da gente deduzir, né? Agora que eu me toquei. Era fácil da gente deduzir o que ia acontecer, né? Se ele chegou ao ponto máximo em 4 segundos, poxa, meio lógico que ele ia levar mais 4 segundos para chegar até o chão, né? Eu não tinha, não tinha me atentado para isso. Então vamos finalizar com o cálculo do alcance. Final. Então é a posição no momento 8 segundos em x, né? Se ele vai subir, vai descer, ele vai bater em x. S igual posição 68 vezes 8. Tá aqui.
Acabou. Chatinho, trabalhoso, repetitivo. Mas realmente não é difícil. Tá ideia? Queria mostrar tudo isso aqui numa coisa só. Não consegui achar a configuração que faz isso. Mas ó, no meu caderno aqui, né? Tá aqui, ó. É trabalhoso. Aqui e aqui. Termina aqui. Mas ele é extremamente completo. Bom, é, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham acompanhado. Pega o caderno, volta no vídeo, tenta fazer junto, tenta entender tudo o que está acontecendo. Não simplesmente só deixa passar. Pega ali os momentos que você tiver um pouco mais de dificuldade, anota e a gente discute em sala de aula. Se quiserem, a gente faz de novo na sala. Se tiverem dúvida, comenta aqui embaixo no YouTube. Eu vou deixar esse vídeo escondido no YouTube, mas comenta no YouTube porque é mais fácil de eu ver do que no Classroom. O Classroom tem todos os alunos da escola comentando. Então comenta aqui no YouTube, por favor. Tá bom? Qualquer coisa, me avisa e tamo junto. Até a próxima.